Existem momentos na história em que uma sociedade começa a desmoronar, não apenas politicamente, mas espiritualmente. As pessoas continuam vivendo normalmente, continuam trabalhando, construindo e fazendo planos, mas por dentro, algo já começou a se perder. A Bíblia mostra que foi exatamente assim antes da queda de Jerusalém, antes do exílio babilônico, antes da destruição do templo, antes do sofrimento que marcaria gerações inteiras. E talvez o mais assustador é perceber o quanto essa história se parece com os dias atuais. O começo de uma crise espiritual. O poderoso império da Babilônia crescia rapidamente, enquanto isso, Judá mergulhava em corrupção, idolatria, aparência religiosa, afastamento espiritual. O povo ainda falava sobre Deus, mas não vivia verdadeiramente sua palavra. E foi nesse cenário que Deus levantou profetas para libertar a nação. Entre eles, Abacuque, Sofonias, Jeremias, homens que tentaram acordar um povo espiritualmente adormecido. Quando o homem não entende o caos. Abacuque representa uma das maiores dúvidas humanas. Por que Deus permite tudo isso? Ele via violência, injustiça e corrupção e questionava o silêncio de Deus. Talvez porque o sofrimento humano sempre gera a mesma pergunta: até quando? Mas enquanto Abacuque tentava entender os acontecimentos, o juízo já começava a se aproximar. O início do exílio babilônico. Primeiro vieram invasões, medo, perda da liberdade e depois muitos judeus começaram a ser levados para a Babilônia. Jerusalém começava lentamente a perder sua força e o que parecia impossível começava a acontecer. O povo que acreditava estar seguro agora caminhava para o exílio. Alerta sobre uma geração fria. É nesse momento que Sofonias surge. Sua mensagem era direta, forte e extremamente atual. Sofonias denunciava a idolatria, a religiosidade vazia, o orgulho, um povo distante de Deus, e ele anunciava: o grande dia do Senhor está próximo. Mas talvez o mais impressionante é que sua mensagem não parecia antiga, parecia atual. Porque hoje também vivemos em uma sociedade emocionalmente cansada, cheia de aparência, espiritualmente vazia, cada vez mais distante da verdade. A semelhança com o mundo atual. Vivemos a era da conexão, mas muitas pessoas nunca estiveram tão sozinhas. Temos excesso de informação, mas falta sabedoria. Muitos conhecem versículos, alguns poucos vivem a transformação. E talvez seja exatamente isso que Sofonias denunciava. Uma geração que conhecia Deus, mas estava distante dele. O que a história de Jerusalém nos ensina? O exílio babilônico não começou apenas com guerra, ele começou muito antes. Começou quando o povo perdeu princípios, quando a verdade deixou de importar, quando a espiritualidade virou apenas aparência. E a Bíblia mostra algo profundo. Antes da queda de uma sociedade, primeiro acontece a queda espiritual. A esperança em meio ao caos. Mesmo trazendo mensagens duras, Sofonias também deixou esperança.
O Senhor teu Deus está no meio de ti. Sofonias 3,17. Essa mensagem mostra que Deus não abandona aqueles que permanecem fiéis, mesmo em tempos difíceis. Ainda existe esperança. Talvez a história de Abacuque e Sofonias não seja apenas sobre o passado. Talvez seja um alerta sobre o presente, porque civilizações mudam, tecnologias evoluem, mas o coração humano continua enfrentando os mesmos conflitos. E talvez a maior pergunta hoje seja: a humanidade está se aproximando de Deus ou se afastando cada vez mais?